Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, semana de retomada de treinos na Toca da Raposa 2 e a preparação para a Vitória Cup no Espírito Santo para volta aos jogos do Campeonato Brasileiro, a sequência da Copa do Brasil, semana importante de jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20, no Campeonato Brasileiro Sub-17, a movimentação, a busca por reforços, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Deixa eu começar aqui com a agenda do Sub-17 e do Sub-20, porque o Cruzeiro tem jogos importantes neste meio de semana. O Sub-17 vai até Fortaleza para enfrentar o Fortaleza, que é o líder da competição. O Cruzeiro está muito bem, em 6 jogos tem 4 vitórias, mas o Fortaleza é o líder. É compromisso difícil, hein? Para o time Sub-17 do Cruzeiro, a partida na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Vamos ver aí se o Fortaleza vai fazer alguma transmissão. E na Toca da Raposa 1, o Sub-20 joga com o Atlético Goianiense. Aí o Cruzeiro deu uma recuperada, está na quarta colocação. A partir de agora, nos jogos finais, o Cruzeiro enfrenta times que estão abaixo dele na tabela do Brasileiro Sub-20. Isso é um bom sinal para buscar a classificação para a próxima fase da competição. O jogo de quarta, 3 da tarde, Toca 1 contra o Atlético Goianiense. É a agenda então aí dos crias da Toca no Brasileiro Sub-17 e no Brasileiro Sub-20. Time feminino tá aí aguardando, porque agora é disputa de Copa América e a fase final do Brasileiro Feminino A1 somente naquela retomada que vai acontecer em agosto para os jogos das quartas de final da competição. E aí, depois também teremos a Copa do Brasil. O Cruzeiro já entra na terceira fase da Copa do Brasil feminina. No profissional, a semana é de retomada dos treinos. O Cruzeiro retorna às atividades na sexta-feira, dia 27, e aí deve treinar direto, porque logo depois tem na outra semana a viagem para o Espírito Santo, os 2 jogos contra a Defensa e Justiça e contra o Banfield, e na outra semana tem a retomada para o duelo diante do Grêmio no dia 13 de julho. Até sobre o Grêmio, vem uma informação do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro ainda não foi procurado, de que o Grêmio poderia até pagar a multa para o Marlon atuar neste duelo. É uma informação até que foi divulgada pela Rádio Gaúcha, uma multa de R$ 1 milhão. O Grêmio que tem a compra para ser feita em caso de o Marlon atuar 25 partidas, ele já jogou 10. Se ele jogar mais 15 partidas, o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões ao Cruzeiro e ficaria com o Marlon em definitivo. Por falar em mercado, a semana aí de expectativa de avanço em alguma negociação. São poucas as que o Cruzeiro vai fazer, mas o clube quer tentar aí avançar com esses alvos para a zaga. Todo mundo sabe que é o Vitor Gabriel do Internacional, o plano A. Para o ataque, principalmente a questão do Beirada, aí temos que aguardar porque o nome ainda mantido em sigilo. O Cruzeiro tentou lá atrás o Rinestrosa, a pedida foi considerada muito alta, o clube mudou o alvo, claro que tudo aí sendo trabalhado pelo departamento de futebol, com o Joaquim Pinto, que é o gerente de scout, e claro, com o técnico Leonardo Jardim. E aí o Cruzeiro, aquilo que saiu, o Internacional tem interesse no Lautaro Dias, poderia fazer uma troca, isso aí o Cruzeiro, na hora que avisar, o Cruzeiro vai topar, né? Nesse quesito. Mas sobre o Vitor Gabriel, que é o nome aí, o alvo do Cruzeiro no momento, as partes estão conversando, o Cruzeiro tenta convencer o Inter aí a topar um valor menor do que o que ele pensa, que o atleta vale 10 de euros, o Inter vai comprar ainda, não comprou,
60%, o Sport ficaria com os outros 40%. Então, o entendimento é 6 milhões de euros por 60, né? O Cruzeiro topa comprar a parte do Inter quando ele efetivar, mas por um valor menor aí, dentro de uma lógica de mercado. O Inter está precisando, não sei se vai conseguir. Dizem que tenta vender o Vitão aí no mercado, né? Não sei se vai conseguir vender o Vitão, que já bateu lá e já voltou, tem mais idade hoje. O Cruzeiro tá nessa aí, Caramujo, sobre o Vitor Gabriel. Mas se desse tudo certo, essa ideia do amigo aí, espectador, não seria ruim, não, né? Porque se você vai comprar um jogador de 21 anos, você está fazendo uma aposta alta nele, e quanto mais de percentual você tiver dos direitos econômicos, melhor, né? E envolveria aí um jogador que não está agradando muito a torcida cruzeirense, né? Convenhamos. Até deram sugestões bem alternativas aqui de negociação pelo Lautaro. Não é o caso, né? Mas sobre esse valor que o Inter está pedindo aí, Pedro e Rafa, vocês acham que 6 milhões de euros é muito fora de propósito? Tem um valor assim que vocês consideram razoável? Ô Caramujo, eu acho que o Cruzeiro poderia tentar barganhar ali para dar uma reduzida, né? Eu acho o Vitor Gabriel um atleta com boas qualidades, que tem um potencial muito grande de evolução. Acho que no pouco tempo dele de profissional, ele já mostrou assim uma curva de crescimento bem interessante, né? Um jogador que já foi ali assumindo a sua posição e até sofrer a lesão. Ele era um cara importante para essa equipe do Roger Machado, tanto nos momentos onde o Internacional tinha que construir as jogadas, quando nos momentos onde o Internacional tinha que se defender, principalmente no jogo aéreo. Acho que ele é um jogador que se destaca muito por isso, mas acho que vale a pena o Cruzeiro tentar ali uma barganha para quem sabe reduzir. Aí tem essa possibilidade da gente tentar, quem sabe, envolver o Lautaro, que é um jogador que o Internacional quer e que o Cruzeiro acaba nesse momento não contando tanto mais para o restante da temporada. Mas é o mercado, né, Caramujo? Acho que o mercado ele chegou nesse momento onde. E aí, não falando que o Vitor Gabriel é ruim, mas hoje qualquer atleta ali que começa a despontar, ele já está muito caro. E principalmente quando é uma negociação aqui para o mercado interno, né? A gente está falando de uma negociação dentro do futebol brasileiro, entre dois clubes daqui do futebol brasileiro. Então acho que é natural que o Internacional jogue esse valor um pouco mais para o alto também, porque até para você ter esse retorno financeiro e não sofrer tanto com uma crítica do seu torcedor, porque você está reforçando, desculpa, um rival direto, que é o caso do Cruzeiro. A gente acabou de comentar sobre a situação do Marlon, a obrigação de compra em caso de cumprir as metas é 3,5 milhões de euros. Então, o Marlon, um jogador de 28 anos e que no momento que saiu daqui, saiu assim num viés de baixa, em que pese que na posição dele, né, a gente sabe que ele é um jogador importante para o mercado brasileiro. Mas só daí você tem um parâmetro, Caramujo, dos valores praticados no mercado, né? Então, eu acho que a questão do Vitor Gabriel é isso, é uma aposta, ele é muito jovem, pode vir a ser tudo que a gente espera dele, como pode não também, mas eu acho difícil ser muito menos do que o Marlon, por exemplo, né? Agora, sempre dá para tentar negociar um pouco mais, né? Parece um pouco salgado, sim, 6 milhões de euros à primeira vista, sim, mas eu também não sei se dá para baixar tanto, né? Tendo em vista os valores que têm sido praticados aqui no Brasil. Eu acho que o Cruzeiro tem que tentar fazer o melhor negócio possível, né? E até, não sei, me parece ser, até Samuca, não sei se tem informação sobre isso, mas no momento parece ser o zagueiro canhoto da vez mesmo, né? De já chegar nesse ponto, assim, de avançar em conversar sobre valores. Sim, é o alvo do Cruzeiro. Teve o Valentim lá, mas aí a conversa não foi para frente. E essa do Vitor Gabriel, existe uma conversa dos presidentes, inclusive, né? Do dono aqui, o Pedro Lourenço, com o presidente do Inter, para tentar chegar aí num acordo. É um jogador que o Leonardo Jardim pediu para fazer um esforço maior para tentar a contratação. O pessoal dando uma problematizada aqui numa situação do Gabigol, de ter cantado a música do Flamengo. Algum de vocês vê problema nesse tipo de coisa, no contexto que aconteceu? Ai, caramba, hoje eu não, sinceramente, não passa pela minha cabeça pensar sobre esse tipo de coisa.
eu vi que aconteceu e não afetou em absolutamente nada a minha vida. Mas eu entendo que tem torcedor que se incomoda e eu entendo que existe uma liturgia do cargo, por assim dizer, né? O Gabigol poderia evitar certas situações, assim como ele poderia ter evitado vestir certas camisas quando jogava no Flamengo, aquela coisa toda. Para mim, não precisa virar algo maior do que é, mas eu entendo que o jogador precisa saber se posicionar, né? Enquanto tem contrato com o clube, evitar certas situações. Mas, assim, não vamos criar caso, não, porque acho que o time está bem, as coisas estão acontecendo, né? Isso aí é o de menos nesse momento. Eu assino aí embaixo do que a Rafa disse. Eu só acrescento uma coisa: me preocuparia se ele não tivesse comprometido com o Cruzeiro, né? E o jogo que teve contra o Flamengo, ele teve 10 minutos em campo e ele entrou e chamou a responsabilidade no pênalti, né? Eu acho que isso é importante, mas concordo, algumas coisas não precisa de fazer, né? Você pode... ainda mais, eu acho que hoje eu vejo muitos torcedores do Flamengo xingando o Gabigol, então não precisa dele fazer nenhum tipo de atitude, a história dele tá lá, né? Agora, depois que aposentar, aí tá livre para qualquer coisa. Não gostaria de ver, por exemplo, um ídolo do Cruzeiro que esteja jogando em outro lugar aí. E sei que está no período de férias, né? E ele ficasse falando do Cruzeiro lá, não acharia. Para o torcedor do time é legal, né? Mas a atitude acho que dá para se evitar, sabe? Porque disso aí para passar para uma coisa que vai ser aí muito forte, tá muito perto, né? Então, acho que não é um tipo de atitude legal, não, e pode se evitar, sim. Também penso como a Rafa, nada além disso, mas é importante a gente se policiar quanto a esse tipo de questão, Garamujo. Eu também acho que ele precisa se policiar. A gente já sabia que coisas desse tipo aconteceriam envolvendo o Gabriel, a gente sabe todo o pacote, né, que vem ali junto a um atleta como o Gabriel Barbosa. A Rafa lembrou do episódio dele lá no Flamengo. Eu acho que é uma situação que ele poderia sim evitar, como disse o Samuel, como disse a Rafa, né, com relação a uma liturgia do cargo. Acho que é um decoro que às vezes precisa ter. Só me assusta em alguns momentos o peso da crítica e o peso de relevar assim, da torcida com alguns jogadores. Tem outros atletas que por muito menos foram achincalhados. E aí a gente precisa acho que se dá pra gente relevar do Gabigol, dá pra relevar do William também, quando ele falou a questão lá do Internacional. Então acho que isso também precisa de acontecer. O William tem uma relação de torcedor, assim como o Gabriel tem com o Flamengo, para com o Internacional. Mas acho que são coisas que o atleta pode evitar, sabe? Ele tá nas férias, ele pode ser flamenguista. Eu acho que eu não quero que o cara que vem pro Cruzeiro seja cruzeirense. Eu quero que ele seja bom jogador, que ele seja profissional e que ele honre o salário que ele vai estar recebendo. Então, que o Gabigol também ele aprenda um pouquinho com esses episódios. Eu acho que são coisas que podem ser evitadas, mas que para mim não afetam em nada o momento do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tá bem, o Cruzeiro tem que focar em voltar bem nessa parada. A gente sabe que vai dar uma brecada no que era que o Cruzeiro estava fazendo. Esses problemas aí, para mim, eles são irrisórios. O Gabigol, ele tem que me dar a resposta dentro do campo, como jogador do Cruzeiro. O que ele faz ali, desde que ele não esteja cometendo nenhum tipo de crime, né? Nada que vá manchar a instituição, ele que só precisa de se preservar em alguns momentos, mas acho que não é motivo da gente também criar uma crise. Ai, meu Deus, o Gabigol precisa de rescindir o contrato, até porque uma rescisão de contrato geraria custos muito altos para o Cruzeiro, para uma situação que não é tão assim, não requer isso, né? Não, isso aí é fora de cogitação, Pedro. Eu vi essa mensagem aí de um amigo nosso aí, que é um fake muito querido que está sempre aqui. Só ignora, Pedro. Isso aí está totalmente fora de lógica. Vai rescindir, né? Com ele que ele pagou aí, É. Ele cantou isso aí. Imagine, o Samuel deve ter mais informações, o quanto que o Cruzeiro não arcaria com uma rescisão de um atleta como o Gabigol, que tem um contrato que ele tem, e o Cruzeiro está precisando de fazer investimento na janela. São movimentos que não fazem nem sentido.
Em campo, o Gabigol tá muito bem, né? Acho que num contexto em que a gente passou por um momento bem complicado, né, de jogadores desrespeitando outros atletas, desrespeitando a instituição e até eventualmente saindo do clube, o Gabigol, que é um cara que ninguém promete titularidade, né? Ninguém profissional assim promete titularidade para nenhum jogador quando ele vem, isso não tá no contrato. Mas existem algumas coisas que são meio subjetivas, né? E acho que o Gabi vem ao Cruzeiro para jogar. E acaba que as coisas não acontecem dessa forma com o Leonardo Jardim tão diretamente, né? Hoje ele é um 12º jogador desse time e tem tido uma postura bem legal, né, no dia a dia, assim, até discrepante com relação a outras figuras que já não estão mais aqui no Cruzeiro. E quando entra, tem entrado muito bem. Tanto é que tem muitos torcedores que, mesmo com o time do Cruzeiro muito bem encaixado sem ele, pedem demais a presença dele, pedem demais, já inclusive candidato A, B ou C para sair do time para ele poder entrar. E acho que isso é muito mérito do que ele tem feito no dia a dia e nos jogos. Eu destaco para mim a partida dele contra o Fortaleza, o primeiro tempo ali sensacional, não só com bola, mas marcou o primeiro volante do Fortaleza ali de uma forma que impediu que o Fortaleza jogasse. Tá muito bem. Então, acho que a gente tem que saber separar as coisas em caixinhas, né? E dar a devida importância às coisas. Isso aí é uma coisa muito pequena, como eu falei, eu acho que cada cargo tem a sua liturgia, não é de bom tom, deveria evitar, mas assim, passar disso para qualquer outra coisa, nesse momento, é totalmente impensável, gente. O Jonas Antunes está chamando a gente de passa-pano. Só o mesmo, Jonas. Só o Passa mesmo. pano TV. Vamos mesmo, ó. Aqui para você. O André Felipe está aqui. O Pedro está falando de rescisão. Ô, André, o Pedro respondeu a um comentário. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, chefe. Calma, gente, vocês estão muito nervosos para uma segunda-feira sem nada. Não, é porque eu falei aqui, Samuel, você vai rescindir com um cara igual o Gabigol, com o contrato que tem disso, para ele entender que eu quero que rescinda com o Gabigol, aí não, é. Só estava explicando a situação, que não tem nada que se cogitar a rescisão. Só isso, tá bom, André? Pelo amor de Deus, gente.